dia, amados irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a essa casa de oração, e que juntos possamos louvar ao Senhor com alegria, adorarmos ao Senhor com todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como o nosso Deus merece. Prestarmos um culto que venha, de fato, agradar o coração de Deus. Que Deus, mais uma vez, derrame sobre nós o seu poder, da sua graça, que possa ministrar com liberdade em nossos corações e em nossas vidas, e que possamos ser impactados pelas ministrações de Deus neste lugar, que possamos sair daqui diferentes do que chegamos, diferentes do que entramos, em nome de Jesus. Então, damos as boas-vindas a todos os membros e aproveitamos também para dar já também as boas-vindas aos nossos queridos que nos visitam nesta manhã, os nossos queridos visitantes. Eu quero pedir que, por gentileza, todos os visitantes se colocassem em pé para que nós possamos vê-los e saudá-los, por favor. Aqueles que nos visitam podem ficar em pé, por favor. Olha só, beleza, né? Maravilha, é uma alegria tê-los conosco. E o que a igreja vai dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, bem forte. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, que possam ficar à vontade em nosso meio e que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E nós queremos orar ao Senhor neste momento. Eu peço então que, por favor, todos se coloquem em pé. E eu vou pedir que o nosso irmão Diácono Pedro Silva, vai nos levar ao Senhor com uma palavra de oração. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, procuramos nesta manhã continuar a louvar, a agradecer o Santo Nome, porquanto reconhecemos e sabemos que Tu és o Senhor de todas as coisas. E agradecemos, Senhor, por mais este dia de vida, Senhor, e particularmente por podermos estar na Tua casa procurando dar-te e entregar-te o louvor que somente Tu mereces. E que também, ao mesmo tempo, possamos ficar enriquecidos com a palavra, Senhor, a pura verdade das Sagradas Escrituras, que ela possa continuar a ser usada na instrumentalidade do Teu servo. Que, ó Pai, possa este ser um dia de paz, de sossego, de alegria, de comunhão entre nós, como Teus filhos e como irmãos da fé, mas também, acima de tudo, Senhor, tempo, Senhor, de exaltação e agradecimento do Teu santo nome. Que estejas presente no nosso meio. Que o Teu Santo Espírito tenha a liberdade para poder ser derramado, para se poder movimentar no meio do povo. Agradecemos por cada família já aqui representada, pelo desejo que colocaste nos seus corações, de cada um poder estar aqui para poder ser alimentado pela palavra. E que, ó Deus, Tu possas usar cada um de nós para a honra e para a glória do Santo Nome, Senhor. Que este dia seja um dia de bênção para todos, Senhor. Em que sabemos que contigo, Senhor, somos mais que vencedores em todas as coisas. Continua, Senhor, também a acompanhar aqueles que estão chegando e aqueles que ainda vão dirigir, querem chegar, que possas também sobre isso derramar a Tua bênção. Nós oramos assim, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso bendito Salvador, agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, podem sentar. E sentados nós vamos proceder uma leitura bíblica devocional que encontra-se no livro dos Salmos, o Salmo 126. Queremos dizer que entre os visitantes temos o nosso irmão João, né, que não se levantou porque ele não é visitante. Ele já é aqui da casa, esteve fora, né, por tempo, e agora está retornando ao Ponte Sul e retornou à nossa igreja. Seja bem-vindo de volta à sua casa, João. Deus o abençoe. Salmo 126, e nós vamos fazer uma leitura em conjunto nesse salmo. Vamos ler todos juntos, compassadamente. Está ali no Data Show, na versão atualizada. Facilita então a leitura em conjunto. Então, se os irmãos preferirem, podem ler ali no Data Show, mas se quiserem ler na sua própria Bíblia, também podem fazer. Diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Todos juntos, ok? Vamos ler de novo? Verso 1, vamos recomeçar. Quando o Senhor
nos restaurou a sorte desse ano, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Que Deus nos abençoe. Passaremos então a palavra ao nosso ministério de louvor e adoração, e que juntos então possamos louvar e adorar ao Senhor com alegria. Que a nossa boca se encha de júbilo e de alegria a dizer grandes coisas fez o Senhor. E é isso mesmo que nós vamos dizer, que o nosso Deus é grande. E vamos falar desse grandioso Deus que não poupou o seu Filho por amor de nós. E vamos cantar essa salvação maravilhosa. Vamos ficar em pé e vamos dizer: a minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Contempla tu imensa
vamos cantar, vamos dizer para o Senhor despertar o nosso coração. Porquê? Porque o queremos ver alto e elevado, brilhando em sua glória. E pedimos que o Senhor derrame sobre nós o seu poder, à medida que nós cantamos Santo, Santo, Santo. Vamos despertar o louvor do nosso coração neste Deus maravilhoso. Desperta o meu coração, eu quero ver.
semeamos em lágrimas, mas colhemos em alegria, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus não falha. E queremos cantar isso mesmo, em meio das dificuldades, há uma esperança porque Deus é fiel. E nós vamos louvá-lo por isso mesmo e vamos dizer por isso mesmo, acima de tudo, todas as coisas, eu sei, Deus é fiel. Neste caso vou pedir ao João Pedro e ao diácono Carlos, os dois diáconos que temos aqui connosco, também temos o nosso irmão Pedro hoje ali connosco na porta. Peço então ao João Pedro e ao irmão Carlos que possam fazer o levantamento das ofertas e depois disso vamos fazer os anúncios. Como os irmãos já poderão ter reparado, nós já temos de novo o nosso boletim. Quando entram, ele está logo ali à entrada, onde ele estava o álcool gel agora passa a estar logo na entrada e em seguida temos o nosso boletim. Todos os anúncios estão aqui, os aniversariantes, a escala, portanto nós não vamos referir tudo o que está no boletim, vamos apenas chamar a atenção para algumas coisas. Nomeadamente, vamos começar pelos aniversariantes. Nós nesta semana temos o registro da Conceição Filipe e a sua irmã, a Luísa Rosa, a irmã Virgínia, a Beatriz e a Isabela, lá de Montagil. Para além da irmã Virgínia, eu penso que aqui presente não está mais ninguém que completou-nos esta semana que passou. Não tínhamos os nossos registros, para além da Virgínia. Nós damos graças a Deus então por estas vidas, que o Senhor continue a ser com estes nossos irmãos. Vamos então fazer apenas algumas referências dos anúncios.
muito importante para nós termos esta informação, então, desde o domingo passado, e hoje voltamos a fazer isso mesmo, já temos escola dominical e culto único, escola dominical às 10 horas e culto às 11h15. Não é necessário inscrever, porque os irmãos que aqui estão hoje já se puderam dar conta disso. E na escola dominical temos então já as 4 classes a funcionar. Temos os adultos com o pastor Osvaldo, os jovens com o Rui, os adolescentes com a irmã Mendes e as crianças com a irmã Paula Albina. Também deixar esta indicação que a partir de novembro as nossas reuniões de estudo e de oração voltarão a ser presenciais aqui na nossa igreja, no templo, às quartas-feiras, mas só em novembro. As lives não terminarão, irão ser reagendadas para que os irmãos também possam continuar a assistir. Também chamar a atenção que no próximo sábado, às 3h30, todas as senhoras estão convocadas para uma reunião para que este ministério possa ser reativado. De hoje vinha na escola dominical, ouvimos o pastor dizer: mulheres, todas as mulheres, bora lá! Então, no próximo sábado, às 3h30, todas as senhoras estão então desafiadas a estar aqui presentes para então haver uma reunião do Ministério Feminino para que se possam reativar as atividades deste Ministério. Hoje à tarde temos também o aniversário da nossa missão em montagem, será às 17 horas, o culto ali junto com os nossos irmãos. Também temos a referência do aniversário que haverá da Igreja de Chelas, que os irmãos poderão encontrar aqui no boletim. Neste caso não estamos a fazer sim uma convocatória para todos participarem, uma vez que há limite de participantes e só poderão estar 2 por igreja, como os irmãos poderão ver no boletim. Também da parte da caminhada temos então este anúncio do ABC, das mesas redondas, regressar às aulas e equilibrar a saúde mental. Será uma tertúlia dialógica no dia 15 de outubro. É gratuito, mas lá está, como nós já bem sabemos, temos que nos inscrever para poder participar, será online. Então é entrar nas plataformas da caminhar. Estas são até 13, apesar que era até 11, até 13, portanto ainda vão tempo para se inscrever. Pastor, outros anúncios que possa haver? Parabéns mais uma vez aos aniversariantes da semana, que Deus abençoe a todos e a todas. Queremos lembrar também as atividades das nossas missões hoje à tarde, que os irmãos possam cooperar com as atividades das nossas missões. E quero também lembrar, eu coloquei no boletim, mas que os irmãos estejam a orar em favor da família missionária que está a se preparar para vir para o Ponte do Sul. Pastor Aldeir, irmã Nicéia e seus filhos Felipe e Daniel. Surgiu um impasse essa semana relacionado à saúde da nossa irmã Nicéia. Foi uma primeira notícia ruim, que causou assim um certo abalo, mas depois uma segunda notícia melhor, dizendo que parece que aquela análise não estava correta, fizeram uma nova análise, mas estamos ainda aguardando os resultados definitivos em relação à vida da família no final do mês. E pedimos então que os irmãos estejam a orar em favor dos amados irmãos e de uma forma específica pela saúde da nossa irmã Nicéia, esposa do pastor Aldeir. Que Deus então esteja abençoando a todos. Vamos então agradecer pelas ofertas. João Carlos, por favor, pode agradecer. Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na tua presença. Nós viemos aqui com o propósito de louvar-te e bem dizer como tu és digno, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tu és um Deus fiel. Tu és fiel, Pai, nas nossas vidas, nossa salvação. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por esse amor tão grande que tu nos dispensas a cada dia, a cada momento, oh Pai. Eu não tenho palavras para te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que tens feito ao longo da nossa vida, ao longo da tua igreja, Pai. Perdizes e maravilhas, tens feito milagres nos teus filhos, ó Pai. E continuas a ser o mesmo ontem, hoje ou amanhã. És o alfa, o homem, és o princípio e o fim. Tu não mudas, Pai. Tu és fiel até o fim. Tu não nos deixas, não nos desamparas, estás connosco todos os dias, ó Pai. Ó Pai Santo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, por este domingo, por este dia de sol, por este dia maravilhoso que tu criaste todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, nós estamos aqui para te agradecer de coração e de alma, pelas nossas forças, pelo nosso entendimento, ó Pai.
Muito obrigado por tudo, Pai. Pelos cantos que já foram feitos, pela escola dominical, pelas classes, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós queremos te agradecer também pela palavra, pela santa palavra, que ela vai ser dirigida, ó Pai. Que ela venha diretamente às nossas necessidades, ó Pai. Nós necessitamos muito de Ti, Pai. Nós sem Ti nada somos, Pai. Nós sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Mas contigo, diz a Tua santa palavra, realmente sermos mais que vencedores, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, abençoa as nossas vidas através da palavra. Ó Pai, as nossas necessidades. Se está aqui alguém oprimido, triste, ó Pai, o Espírito Santo possa consolar. Agora, através da palavra, através do Espírito Santo, ó Pai. Tu és o nosso consolador. Podes chorar uma noite, Pai, mas pela manhã damos a minha alegria, Pai. Nós arrancamos as lágrimas. Não é as lágrimas de tristeza, mas é as lágrimas de amor, de felicidade, ó Pai, que nos dá. Olhar para o alto, para o Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado também pelas ofertas, Pai. Ajuda todas as pessoas a contribuir, ó Pai, para que não haja necessidade na casa do Pai, para que haja abastança para as necessidades da obra, ó Pai, para enviar mais missionários, mais pastores, ó Pai. Ó Pai Santo, mais membros para virem evangelizar, pregar a palavra. A seara é grande, os obreiros são poucos, ó Pai. E a seara já branqueja, Pai. Está pronta para a ceifa, Pai Santo. Acorda a tua igreja, esperta, Pai, entre nós. Levanta homens e mulheres capacitados, ó Pai, dignos de obediência à tua palavra, ó Pai. São estas coisas que eu te peço e agradeço, ó Pai. No nome santo e filho de amado Jesus. Nós vamos preparar-nos para o tempo que vamos ter, de mensagem, com Deus a falar, conosco através do seu servo, e vamos cantando, orar e pedir que o Senhor venha ser com o nosso coração, com a nossa vida, com a forma como estamos e aquilo que queremos alcançar. Estou agora com a nossa irmã Conceição, canto um beijinho de parabéns. E vamos então ficar em pé e em atitude de oração vamos então dizer que queremos ser transformados pelo Senhor através das suas mãos, do seu agir na nossa vida. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim,
aqui, a igreja está muito bonita hoje. É bom, né? Podermos voltar a fazer os nossos cultos juntos. Nós vamos proceder a essa leitura mesmo sentados como estamos. A todos os amados irmãos que cá estão, aqueles que estarão depois a assistir pelas redes sociais, pela internet, possam então abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu peço que todos mantenham depois as suas Bíblias abertas, para que possamos então meditar na palavra. Mesmo sentados, nós vamos proceder então a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, amados? Que Deus nos abençoe na meditação da sua santa palavra nessa manhã. Queridos, esse é um texto profundamente conhecido de todos nós. E nós percebemos que Jesus aqui profere 3 parábolas. A parábola, segundo os nossos dicionários, é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. A parábola é, na verdade, uma história contada utilizando-se e comparando elementos conhecidos da comunidade para ilustrar e ensinar uma verdade
moral e espiritual. E nós percebemos que Jesus, o nosso mestre por excelência, ele utilizou diversas vezes desse importante recurso pedagógico durante o seu ministério público aqui na terra, ministério esse que sabemos que durou cerca de 3 anos. E o ministério de Jesus tinha 3 aspectos fundamentais. Ele pregava o Evangelho, então a pregação era a parte preponderante do seu ministério. Em segundo lugar, ele ensinava nas sinagogas, então o ensino era um segundo elemento que fazia parte do ministério de Jesus, e ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, a manifestação de poder e a operação de milagres, conforme diz Mateus capítulo 9, versículo 35. E Jesus, então, por diversas vezes, utilizou então as parábolas para transmitir o seu ensino, os seus ensinamentos. E Jesus é um pedagogo, por excelência, e temos muito a aprender com o Senhor Jesus. Olhando então para esse 15º capítulo do Evangelho de Lucas, o Evangelho que leva o seu nome, nós percebemos que Lucas apresenta-nos 3 extraordinárias parábolas que foram proferidas pelo Senhor Jesus, que tratam basicamente a respeito de 3 coisas que se perderam e que posteriormente foram achadas. Quais são essas 3 coisas? Primeiramente, a ovelha, que se perdeu dentre as 100, uma se perdeu e depois foi reencontrada. A moeda, de 10 moedas, dracma, uma se perdeu e depois foi reencontrada. E em terceiro lugar, o filho mais moço, de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais moço também se perdeu e depois então foi reencontrado. Mas nós percebemos, amados, que a ênfase, na verdade, dessas parábolas não eram essas coisas mencionadas. Nós normalmente, quando lemos esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós entendemos que a primeira parábola trata da ovelha perdida. Mas se nós lermos o versículo 3, nós vamos perceber que a ênfase não é a ovelha perdida, embora trate a respeito dela. A ênfase, na verdade, é o homem que possuía 100 ovelhas. Veja o versículo 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então o título correto aqui dessa parábola não é a parábola da ovelha perdida, mas a parábola do homem que tinha 100 ovelhas. A segunda parábola, no versículo 8, nós costumeiramente chamamos a parábola da dracma perdida ou da moeda perdida. Mas a ênfase não é a moeda. A ênfase, na verdade, recai sobre a mulher que tinha essas 10 moedas. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Então o nome certo dessa parábola seria a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Em terceiro lugar, a terceira parábola proferida por Jesus é conhecida por nós como a parábola do filho pródigo. Mas se lermos atentamente o texto, nós vamos perceber que a ênfase não é o filho, não é o filho pródigo. A ênfase, na verdade, é sobre o pai amoroso. E a atitude desse pai em relação ao filho que se perdeu. Então, a ênfase está na atitude dessas pessoas, porque na verdade Jesus quer falar a respeito da atitude do Pai de Deus em relação a nós, que nunca desiste de nós, que nunca nos abandona. Por mais rebeldes e obstinados que muitas vezes sejamos nas nossas decisões, nas nossas atitudes, nós temos um Deus dos céus que nunca desiste de nós. Assim como o pastor que não desistiu da única ovelha que se desgarrou dentre as 100, assim como a mulher não desistiu da única moeda que ela perdeu dentre as 10, e assim como esse pai que não desistiu do seu filho mais moço, que distanciou-se de uma forma deliberada da casa do pai. É isso que Jesus quer ensinar nessa parábola.
ele quer falar a respeito de Deus e as atitudes de amor, de graça, de misericórdia que Deus toma em relação a cada um de nós. Então, essa é a ênfase dessas parábolas, porque na verdade Jesus a proferiu em resposta a uma murmuração que se levantou entre os escribas e os fariseus pelo fato de Jesus estar assentado e comendo com pecadores e publicanos. Então Jesus quer falar exatamente que a graça de Deus, amados, é exatamente para esses, não para aqueles que se acham santos e salvos, mas são exatamente para aqueles que são pecadores, miseráveis, que reconhecem que precisam da graça de Deus sobre as suas vidas, sobre esses que se humilham e se quebrantam e reconhecem o seu estado diante do Senhor. Esses são alcançados pela graça de Deus, envolvidos pelo seu amor e transformados pelo seu poder. Então a terceira parábola é a parábola do homem que tinha 2 filhos e um desses filhos se perdeu. E é interessante que essa parábola trata de questões muito peculiares a respeito da vida familiar. Eram 2 filhos, não fala nada sobre a mãe, mas o enfoque está sobre a figura do pai. Então nós percebemos que era um homem abastado, né? Um grande fazendeiro, tinha vários empregados na sua fazenda, né? Tinha lá o gado, tinha as suas ovelhas. Então era um homem rico, um homem de posse, e ele tinha então 2 filhos. E nós percebemos que eles apresentam as suas diferenças. E assim é dentro da nossa casa, né? Eu tenho 3, alguns são filha única, né? Mas eu tenho 3 filhas e a gente fica impressionado com as diferenças gritantes, mas ao mesmo tempo as semelhanças, né? Que nós percebemos entre as nossas filhas. Diferença de personalidade, de temperamento, né? De gosto, de vontade. Elas são diferentes e nós ficamos fascinados então com as diferenças dos nossos filhos. Então os nossos filhos dentro da nossa casa têm as suas diferenças, como é o caso, por exemplo, né, desses 2 filhos desse homem mencionado nessa parábola. Um era um filho que tinha um coração aventureiro, né, embora estivesse dentro da casa do pai, estava descontente dentro da casa do pai e sonhando com o mundo lá fora, as paixões, os prazeres que o mundo oferecia fora da casa do pai. Então, embora ele tivesse tudo dentro da casa do pai, ele estava descontente, né? Estava insatisfeito e queria então gozar, experimentar o que o mundo lá fora oferecia. E nós sabemos que há muitos dentro da casa do Senhor com um coração assim. Está na igreja, mas com o coração lá fora, querendo vivenciar e experimentar, né, o que o mundo oferece, querendo se aventurar no mundo lá fora. Essa era a situação do filho mais moço. O outro, o mais velho, embora estivesse dentro da casa do pai, ele tinha um temperamento diferente do outro, porque o mais novo pelo menos foi sincero, né? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida como eu penso e como eu quero. O outro não, era mais quieto, tinha um temperamento diferente, uma personalidade diferente, mas estava tão azedo, tão amargurado, tão insatisfeito e ingrato como o filho mais moço. Só que ele nunca revelou isso. Trabalhou ao lado do pai, quietinho, mas lá no seu coração estava fermentando, né, essa maldade que se revelou então quando o filho mais moço retorna para casa e é restaurado e restituído pelo pai. Então são 2 homens, 2 jovens totalmente diferentes, que têm também os seus conflitos, as suas crises, as suas ambiguidades existenciais. Assim são os nossos filhos dentro das nossas casas. Alguns nos alegram, outros até aborrecem o nosso coração. Por mais que façamos por eles, muitas vezes eles agem com ingratidão, e até aqueles filhos que desrespeitam, desonram, né, os seus pais. São essas situações, crises e circunstâncias familiares que precisamos lidar. E Jesus, então, nessa parábola, ele revela, então, o estado e a situação de cada um desses 2 filhos deste homem. Também os nossos filhos têm as suas rebeldias, as suas decisões,
erradas, desacertadas e muitas vezes arcam, né, com as consequências das decisões que tomam para o resto da sua vida. Porque nós fazemos a nossa parte, orientamos, ensinamos, passamos para eles princípios, valores, né, morais, espirituais, mas quando eles atingem uma certa idade, a sua maturidade, a consciência, eles serão responsáveis pelas suas próprias decisões. Então é interessante, né, essa parábola, porque Jesus trata a respeito de elementos, de questões muito próprias e que nós muitas vezes vivenciamos dentro da nossa própria casa. Então ele não estava falando de coisas irrelevantes, coisas sem sentido e que não pudessem ter a compreensão dos seus ouvintes, mas estava falando a respeito de questões próprias de cada um de nós, em todos os tempos e em todos os lugares. Então a parábola mostra que esse filho mais novo, embora tivesse tudo dentro da casa do pai, ele então estava descontente e se rebela e rompe com aquela vida que estava a levar, e ele decide então sair de casa, e ele é tão abusado né, que ele até chega a pedir a sua herança, a sua parte da herança antecipadamente, ou seja, ele mata o pai por antecedência, porque a herança é dada só quando o pai morre. Mas ele tem, na verdade, essa ousadia de chegar até o pai e lhe pedir a parte que lhe cabe, pedir a parte da sua herança. E diz o texto que o pai concedeu o que ele queria, e deu então a parte que lhe cabia, e ele sai da casa do pai e vai viver a sua vida. Jesus havia estabelecido um princípio nos evangelhos, assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida, por amor de mim e do meu evangelho, na verdade, ganhará. Então esse princípio se aplica aqui. Ele queria ganhar a vida, viver a sua liberdade, conforme ele pensava e achava, mas que na verdade essa atitude o levou a perder a vida, e boa parte de coisas boas da sua vida. E teve muitas perdas por causa desta decisão errada que ele tomara de sair da casa do pai, da presença do pai, e tentar viver de acordo com os seus pensamentos e vontades no mundo lá fora. Em Provérbios diz que há caminho que ao homem parece ser bom, mas no seu fim é caminho de morte. Então esse jovem queria ganhar a vida, mas na verdade ele perdeu a vida. Não perdeu porque o Senhor não permitiu que ele morresse. Muitas vezes isso acontece, né? Há muitos que vão para o mundo e se arrebentam lá fora, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, e chegam até a perder a vida no sentido literal. Mas outros, a misericórdia de Deus se manifesta, e Deus então dá a oportunidade de retornar e de ser restaurado e transformado pelo poder e pela graça do Senhor. E diz o texto então que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá, nessa terra distante, ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, gastou toda a grana, gastou todo o dinheiro, torrou, né, todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta, na prostituição, nos prazeres, nas paixões que o mundo oferecia. Enquanto tinha dinheiro, tinha poder, né? Todo mundo queria ficar ao seu lado, estar com ele, mas mal esperava ele que todos os seus bens iam se dissipar e iam acabar um dia. E com um agravante, que surgisse então uma grande fome naquele lugar, naquela cidade. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Acabou o dinheiro, não tinha emprego, porque era uma situação de crise social, crise econômica, fome, miséria naquela região.
e ele passa então a ter necessidade e até a passar fome. E o único trabalho que ele arranjou, conforme o versículo de número 15, foi o de guardar porcos. Versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então imagine isso para um judeu. Um judeu ir cuidar de porcos. Foi o único trabalho que ele arranjou. Então veja, fazendeiro, filho de um fazendeiro, próspero, tinha tudo dentro da casa do pai, vai parar agora num chiqueiro. E nem comida, né, esse senhor dava a ele, porque diz o texto que ele tinha tanta fome que desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. A alfarroba é uma vagem da árvore alfarrobeira e era então usada para alimentar os porcos. Diz o texto que ninguém lhe dava nada. Finalzinho do versículo 16. Então, depois de passar por essa experiência terrível, caótica, desesperadora, miserável, prostrado, frustrado, derrotado naquele chiqueiro, passando fome, diz a parábola que ele começa então a tomar algumas atitudes importantes que promoveram e facilitaram a sua restauração, a restauração da sua vida. E o Senhor Jesus então passa a mostrar o caminho, o verdadeiro caminho da restauração. Amados, quando nós passamos a trilhar por caminhos que nos distanciam da presença do Pai, que nos distanciam da presença do Senhor e dos caminhos do Senhor, o melhor caminho a trilharmos é o caminho de volta. O caminho de volta para a casa do Pai. Não importa quão distante estejamos, não importa quão profundo seja o poço no qual caímos, Deus é poderoso para nos alcançar nesse estado de miséria e manifestar o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder e restaurar completamente a nossa vida, restaurar completamente a nossa história, porque assim como esse pai não desistiu desse filho rebelde e obstinado, Deus, o nosso Pai, jamais desiste de nós. Ele jamais desiste de mim e de você. E Ele provou isso, dando o seu único Filho, Jesus Cristo, para vir a este mundo, morrer na cruz do Calvário, derramar do seu sangue e ressuscitar ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ser libertos, salvos, restaurados, transformados para o louvor da sua glória. Então diz a parábola que ali naquele chiqueiro, aquele jovem começa a fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz quando nós estamos caídos, prostrados, e tomamos caminhos que nos distanciam da presença de Deus, da casa de Deus, da igreja de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida, no nosso coração, e a trazer à nossa memória o que nos pode dar esperança, e o que de fato pode restaurar a nossa vida. O Espírito Santo nos alcança nos chiqueiros existenciais da nossa vida, nos levanta e faz com que passemos então a tomar o caminho de volta, o caminho da cura, o caminho da libertação, o caminho da restauração, o caminho da salvação. Diz o texto que, verso 17, aquele jovem reconheceu o seu estado de miséria e percebeu que jamais devia ter se afastado da casa do Pai, porque a casa do Pai é incomparavelmente melhor do que tudo que esse mundo pode oferecer. Verso 17 diz assim: então, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Até os empregados, os trabalhadores do meu pai, têm pão com fartura, e eu aqui desejando comer comida de porco.
porque ninguém me dá absolutamente nada, estou aqui a passar fome. A condição dos trabalhadores do meu pai é muito melhor do que a minha condição aqui nesse chiqueiro. Ele cai em si. E é esse, amados, essa é a primeira atitude que nos leva à restauração. O reconhecimento. O reconhecimento. É quando nós reconhecemos, primeiramente, que a casa do Pai é incomparavelmente melhor, e reconhecemos então o nosso estado e as consequências das nossas decisões erradas que nos distanciaram de Deus. No caso desse jovem, ele quebrou a cara, né? Ele se deu mal, né? Ele foi parar no chiqueiro. Mas outros até são bem-sucedidos por muitos anos distante da presença de Deus. Mas até mesmo esse sucesso aparente em várias áreas da sua vida, distantes de Deus, na verdade não são absolutamente nada. E não podem realmente trazer plena satisfação para o seu coração. Então diz o texto que esse jovem reconheceu o seu estado, reconheceu a sua situação e reconheceu também que precisava voltar, precisava tomar o caminho de volta, porque não basta o reconhecimento. É necessário que nós possamos ir além do reconhecimento. É necessário que tomemos atitudes firmes e definitivas de volta à casa do Pai, para que de fato a restauração aconteça na nossa vida. Então a primeira atitude dele foi a de reconhecimento, mas ele vai além disso, vai para a segunda atitude, que é o verdadeiro arrependimento. Ele não fica ali prostrado e derrotado naquele lugar. Diz o texto que ele levanta-se e caminha em direção à casa do Pai novamente, verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz o verso 20: E levantando-se, foi para seu pai. Eu fico então imaginando, né, esse jovem voltando e treinando. Como que meu pai vai me receber? Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me rejeitar? Será que ele vai me julgar? Será que ele vai me repreender? Será? E ele vai ensaiando então no meio do caminho. Quando eu encontrar o meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno nem de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um dos teus trabalhadores e estarei satisfeito, isso me basta. E ele propõe isso no seu coração, e ele levanta-se e volta. E este é o verdadeiro significado da palavra arrependimento. Arrependimento não é um mero remorso. Quando nós sentimos o peso do erro e da culpa e da decisão errada que nós tomamos. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de coração, é mudança de vida, é mudança de rumo, é mudança de atitudes. É exatamente isso que esse jovem faz. Não dá para eu continuar nesse estado em que estou, eu preciso voltar e eu vou voltar. E ele então levanta-se e toma o caminho de volta para a casa do Pai. Isso é arrependimento, é mudança de rumo, é mudança de direção. Se estivermos trilhando por um caminho que esteja nos distanciando da cruz, esteja nos distanciando da presença do Senhor, a melhor atitude a tomar é dar meia volta e começar então a trilhar no caminho certo. Isso é arrependimento. E esse jovem faz exatamente isso e volta então para a casa do Pai. São as atitudes fundamentais para que haja de fato restauração na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Reconhecimento, arrependimento, mas também confiança. Confiança, porque nós sabemos pela palavra que Deus nos ama. Amém, amados? E Deus já deu provas incontestáveis do seu amor para conosco. Ele nos amou a mim e a você, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.
Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus já nos deu provas imensas e incontestáveis do seu grande amor para conosco, e que Ele jamais desiste de nós, por mais duro, incrédulo e rebelde que muitas vezes seja o nosso coração. Deus jamais desiste de nós, porque Ele nos ama, e há no coração de Deus esse desejo de que nós voltemos para Ele o mais depressa possível, porque Ele quer tratar conosco, Ele quer restaurar a nossa vida, Ele quer nos colocar na posição que nós jamais devíamos sair, que é a posição de herdeiro amado do Pai. Amém, amados? Amém. Então ele se arrepende e volta, mas é uma volta confiante de que não seria rejeitado pelo Pai, de que o Pai o receberia de volta à sua casa, e ele faz isso. Versículo 20, que nós lemos, diz assim: levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então é uma volta confiante, num Deus amoroso, que quer tratar conosco, restaurar e transformar a nossa vida, que nunca nos rejeita, que nunca nos abandona. O maior interessado no nosso retorno, a nossa vida espiritual, é o próprio Deus. Agora, essa volta, amados, não é assim tão fácil, porque nós sabemos que existe um inimigo que não quer que voltemos, que é o diabo, que é Satanás, que nesse caminho de volta, muitas vezes vai soprar no seu ouvido: não vale a pena, Deus vai te fulminar, Deus não vai te aceitar de volta, você é um miserável, você saiu da presença do Senhor, não existe mais esperança, não existe mais salvação para você, você já pecou tanto que nem o sangue do Cordeiro pode lavar todos esses pecados que você cometeu nesse mundo afora. O diabo vai começar a soprar isso no seu ouvido, tentando impedir que você volte, vai lançar pedras no seu caminho, obstáculos no seu caminho, para que você não volte para a presença do Senhor. Mas diz a palavra que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Espírito Santo então está em nós, o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo então nos dá força para voltarmos de forma confiante, absolutamente certos de que Deus é cumpridor da sua palavra, é cumpridor das suas promessas. E Ele vela pela sua palavra para a cumprir, para a glória do seu santo nome. Então podemos voltar confiantemente, porque com certeza o Pai, Deus, nos receberá de volta. Nós muitas vezes usamos essa parábola só para evangelizar, mas essa parábola é parábola para crente, é parábola para a igreja, porque muitos, como o filho mais velho, estão quietinhos dentro da casa do pai, mas tão perdidos quanto o filho mais novo, não é? Um coração amargurado, insatisfeito dentro da casa do pai, e que ainda não percebeu qual é a sua posição, ainda não entendeu que tudo o que é do pai é dele, tudo que é dele é do pai, que ainda não entendeu o que significa ser filho, e que ainda não conhece o pai profundamente, como era esse filho mais velho. Então muitas vezes nós somos como o filho mais novo, mas outras vezes somos também como o filho mais velho, que não se percebeu ainda como herdeiro, que não se percebeu ainda como filho amado do pai, embora esteja dentro da casa do pai. Então essa parábola é para nós, essa parábola é para mim, essa parábola é para você, essa parábola é para a nossa família, essa parábola é para os nossos filhos.
E nós podemos crer que, por mais distantes que muitas vezes os nossos filhos, que foram criados no Evangelho, que desde cedo receberam as sagradas letras, foram ensinados, receberam de nós os ensinamentos da palavra e que hoje estão fora do Evangelho, estão distantes de Deus, nós podemos crer que Deus pode alcançá-los nos seus chiqueiros existenciais, libertá-los, transformá-los e trazê-los de volta. Colocá-los novamente na posição de herdeiros amados do Pai. Reconhecimento, arrependimento, confiança e remissão e entrega. Quando nós chegarmos diante de Deus, não vamos chegar com o nariz empinado, orgulhosos. Eu fiz mesmo e não me arrependo de nada que eu fiz. Aliás, foi até bom porque aprendi muitas coisas lá fora, não é? Não é assim. Não podemos chegar orgulhosos, arrogantes, diante da presença do Senhor. Temos que chegar com o coração compungido, quebrantado, assim como esse jovem. Ele se achega diante do Pai e ele então coloca em prática o seu plano, né? De falar para o Pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele nem conseguiu terminar a frase, né? Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vejam que ele não consegue. O pai já o abraça, beija-o, chama todo mundo, manda dar uma grande festa, uma grande celebração, porque a volta desse filho causou grande alegria no coração do seu pai. Mas a sua postura, a sua atitude diante do pai foi de quebrantamento, foi de humilhação. Segundo o livro das Crônicas 7,18 diz: humilhai-vos, pois, sob... Aliás, como é que diz segundo o livro das Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago vai dizer: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exaltes, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso é palavra de Deus. Então é dessa maneira que nós devemos voltar para a presença do Pai, com o coração rendido, quebrantado, humilhado, e entregarmos então a nossa vida novamente no seu altar, para que Ele trate conosco, transforme a nossa vida, restaure a nossa vida e nos coloque na posição que Ele deseja, para o louvor da sua glória. Então a quarta atitude deste jovem foi de rendição e entrega. E aí então vamos para a parte conclusiva da parábola, que diz que a atitude do pai aqui é que chama a atenção e que é impressionante e é extraordinária, que é a base de tudo o que nós falamos até esse momento. A atitude do pai é uma atitude de amor. A atitude do pai é uma atitude de acolhimento. A atitude do pai é uma atitude de abraço. Veja que ele não julga, não condena. Ele poderia ter dito: agora você voltou? Tá vendo? Não falei? Você ia se dar mal? Veja, não existe nada disso. O pai não faz nada disso. Não acusa, não julga, porque ele já estava todo cheio de culpa no seu coração e não precisava mais de peso de culpa. Aquele jovem precisava de um abraço, aquele jovem precisava de um beijo amoroso por parte do pai, e o pai percebe isso, e é exatamente o que o pai faz. Primeiro, quando o avista de longe, corre em direção a ele. E mas é assim que Deus age conosco, um Deus tão grande, tão majestoso, e que nos ama de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, que Ele cria no seu próprio coração a expectativa pelo nosso retorno. Ele deseja que nós voltemos para Ele e para a sua presença, porque Ele nos ama com amor eterno. Ele então vai ao encontro desse filho, diz o texto, abraça, beija
e promove então dentro da sua casa uma grande celebração. E sempre há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende, quando um filho volta para casa, quando uma filha volta para a casa do Pai, para a presença de Deus. Isso promove alegria e celebração no próprio céu e no coração de Deus. É exatamente isso que ele faz aqui no texto. Chama os seus empregados, aquele filho que voltou sujo, maltrapilho, descalço. O pai então ordena que dê a ele uma roupa nova, limpa, sandálias nos seus pés, porque só os escravos aqui andavam descalços, os herdeiros andavam calçados, sandálias nos pés, anel no dedo. Alguns dizem que o anel tinha o símbolo da família, então ele tinha autoridade até de carimbar, os documentos do pai. O que há na vida desse filho? Além da sua restauração, existe também um processo de restituição, de reposicionamento. O pai não o recebe como um escravo, o pai não o recebe como um dos seus trabalhadores, como ele havia proposto no seu coração. O pai o recebe como filho, o pai o recebe como herdeiro, e reposiciona, ou seja, coloca-o na posição que ele nunca, jamais deveria ter saído, que é a posição de filho amado, que é a posição de herdeiro do pai. Embora ele já tivesse consumido toda a sua parte da herança, o pai não levou isso em conta. Falou: você é herdeiro, você é participante de tudo que o pai tem, de tudo que há na casa do pai. É meu, mas também é teu, meu filho. Então goze, experimente, alegre-se com a casa do pai e tudo que a casa do pai oferece, porque tudo que é meu é teu. E a alegria, então, no retorno desse filho, que estava perdido e foi achado, que estava morto existencialmente e que reviveu, porque voltou para a casa do pai. E ao voltar para a casa do pai, foi restaurado e restituído para o louvor da glória do Senhor. A postura do pai, conforme os versos 20 a 24, em primeiro lugar, o pai aguardou com expectativa a volta do filho, obstinado e rebelde. Em segundo lugar, recebeu o filho e celebrou seu retorno com o coração vivo, sem amarguras, julgamentos, cobranças ou acusações. Em terceiro lugar, restituiu-lhe tudo o que havia perdido, inclusive a sua posição de herdeiro na casa do pai. Depois nós conhecemos a história. O filho mais velho não gostou nada de tudo isso, mostrando que o filho mais velho, embora quietinho, calado, estava tão perdido, tão amargurado, insatisfeito e ingrato quanto o filho mais novo. Mas o pai, da mesma forma que agiu com amor em relação ao filho mais novo, não levou em consideração, em conta, essa atitude do filho mais velho. Tratou com amor também com o filho mais velho. E disse para ele: meu filho, aí na real, tudo que é meu é teu. Se tu não estás gozando de tudo aquilo que está aqui na casa do pai, se você mesmo sendo filho, age como escravo, mesmo sendo herdeiro, age como se não tivesse herança alguma, é problema teu. Mas saiba que você é filho. Você é tão amado quanto o filho mais novo. E tudo que eu tenho aqui na minha casa é para ti. E tu és herdeiro de tudo isso. Então tome posse. Tome posse. E seja feliz juntamente com o seu irmão. E alegre-se com o seu irmão que voltou para casa. Porque você, semelhança do seu irmão,
é um filho amado. E tudo que eu tenho é teu. Então goze, celebre e participe da maravilha de viver na presença do Pai e de viver na casa do Pai. E tome posse de tudo aquilo que o Pai preparou para a sua vida, para o amor do seu Pai. E nós sabemos que o que Deus preparou de melhor para mim e para você, além de tantas bênçãos que Ele nos dá cada dia, da provisão, do cuidado, dos livramentos, da saúde, da vida, a maior herança que o Senhor concedeu a nós é a bênção da salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna que Ele preparou para todos aqueles que creem no seu nome. Deus nos abençoe e aplique essa palavra ao nosso vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos a chegar ao fim, vamos ficar em pé e realmente vamos colocar-nos diante do nosso Deus tudo aquilo que precisa de ser restaurado, transformado, renovado dentro de nós. Nós em Deus sabemos o estado em que nos encontramos.
caminho da restauração, o caminho do reconhecimento, do arrependimento, da convicção, o caminho da confiança, o caminho da rendição, da entrega, para que a semelhança deste jovem, Senhor, possam ser libertos, curados, restaurados, transformados, salvos pelo teu poder e pela tua graça. Trata conosco, Senhor, e continua, Senhor, a aplicar essa palavra ao nosso viver, ao nosso coração, de maneira que ela venha transformar a nossa vida. Renova-nos, Senhor. Não queremos continuar da mesma forma que estamos. Nós carecemos, precisamos dessa manifestação poderosa e graciosa do teu Espírito, transformando completamente a nossa vida. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada e abençoadora, na presença do Senhor, na casa do Senhor, em nome de Jesus. A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.